O preço do petróleo será uma variável importante, a gente viu com a Zeina agora há pouco, para a taxa de juros e a inflação aqui no Brasil. A cotação do petróleo já subiu mais de 14% desde o início da guerra no sábado. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Roberto Ardenghy, que é representante, que é presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Roberto, seja muito bem-vindo ao jornal, um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu não sei se você chegou a ver a minha conversa com a Zeina antes do intervalo, e ela fazia uma comparação. Olha, a situação vai ser, claro, é preocupante, mas o impacto me parece menor do que foi o impacto para a inflação, a economia da guerra da Ucrânia. E aí eu fiz uma ponderação. Mesmo levando em conta que o teatro de operações se dá na região do segundo e terceiro maiores produtores de reservas de petróleo do mundo, e aí ela disse que sim. Queria te ouvir sobre isso. O que a gente pode esperar em termos de impacto no preço do petróleo para os próximos dias? Vai dar uma acalmada ou vai ficar assim, um eletrocardiograma? Oi, Natuza. Eu concordo com o diagnóstico da Zeina. Essa indústria do petróleo, ela também já está acostumada também com choques, né? Nós tivemos nos anos 70 choques do petróleo, tivemos a guerra Irã-Iraque, tivemos a pandemia que deprimiu muito os preços do barril. Então, isso é uma coisa que acontece, é a história das commodities, né? E também tem que se levar em consideração alguns elementos hoje no mercado mundial que são importantes. Primeiro, existe muito estoque hoje de petróleo, né? China, Estados Unidos, Japão, tem estoques bastante altos porque estavam se preparando já para essa situação. Evidentemente que quem depende do Oriente Médio não poderia ficar uma situação de insegurança com relação ao fornecimento de petróleo. Segundo, que há alternativas ao Estreito de Hormuz, né? Isso é uma coisa que pouca gente fala, mas existe um gasoduto, por exemplo, um oleoduto que sai dos campos de petróleo da Arábia Saudita e vai até ao Mar Vermelho. Esse oleoduto tem uma capacidade de 7 milhões de barris. Tem um outro oleoduto que os Emirados construíram há uns 3 anos atrás, que desvia o Estreito de Hormuz, né? Então, há algumas alternativas, também o petróleo do Iraque pode sair pela Turquia. Então, são coisas também que o mercado vai se rearranjar, né? Como vai se rearranjar é uma questão a perguntar. O problema maior não é tanto o bloqueio do Estreito de Hormuz, mas, eventualmente, a parada de produção de alguns campos importantes. Aí terá um efeito talvez mais grave no mercado internacional. Mas aí países como o Brasil, como a Nigéria, como a Guiana, Suriname, poderão também entrar nesse mercado de maneira mais forte, tentando, em parte, compensar essa falta de petróleo. Então, vamos ver como é que as coisas acontecem aí nas próximas semanas, para ver qual vai ser a tendência, né, do preço do barril. E um outro ponto qual, na tua avaliação, é o alerta de preocupante? Porque você disse, olha, o setor é um setor acostumado a esses choques, né? A essas oscilações, a esses sustos, digamos assim. Mas eu tento entender o tempo inteiro nessa cobertura qual é o tempo, assim. A gente está falando de uma expectativa de quanto até as coisas ficarem potencialmente ruins. Eu já ouvi economista falando, olha, que se 40 dias, durar 40 dias, aí a coisa começa a ficar preocupante, inclusive para os setores de petróleo. Faz sentido para você? Nós fizemos uma pesquisa aqui no IBP sobre os estoques estratégicos, né? Essa informação não é pública, né? Mas existem estudos e informações disponíveis, né, de boas fontes, né? E a gente chegou à conclusão que 60 a 90 dias, dependendo do país, é uma situação confortável. A partir de 60 a 90 dias, aí sim os países não querem também abrir mão de todo o seu estoque, né? Sempre querem ficar com uma margem de segurança e aí você pode ter uma situação. Então, na nossa visão, é um tempo um pouquinho maior que esse aí, né? Do que 40 dias, né? Especialmente se a gente começar a ver que está havendo alternativas para abastecer o mundo do petróleo do Oriente Médio por outras rotas, né, que não o Estreito de Hormuz. Então, vamos ver como é que a
as coisas evoluem aí nos próximos dias. Existe também a notícia de que os Estados Unidos informou que vai escoltar os petroleiros que precisam passar pelo Estreito de Hormuz. Você veja, hoje 10% da frota mundial de petroleiros está ali naquela região, tanto no Golfo de Omã, para subir, para carregar petróleo e gás natural, quanto no Golfo Pérsico para passar pelo Estreito de Hormuz, descendo até o Mar da Arábia, né? Então, se houver realmente uma segurança de que vai haver a navegabilidade dada pelos Estados Unidos e por outras potências mundiais, a situação tende a, pelo menos ali na questão do abastecimento, tende a ficar menos grave. Roberto, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.